A mensagem que trago hoje da parte do Senhor, e tenho que vos confessar que tive bastante tempo a lutar para entregar esta semana por diferentes motivos, tem a ver com isto. É tempo de mudança, é tempo de um despertar espiritual. Será que nós estamos sincronizados com esse tempo? Um tempo de um despertar espiritual? De uma primavera espiritual? É tempo, irmãos, de percebermos como vencer a crise que estamos a viver a nível mundial, para que isso não provoque, para que ela não provoque uma destruição nos nossos recursos espirituais. É tempo mesmo de vencer. Lembrem-se, irmãos, que embora a crise que estamos a passar por causa da pandemia possa ter na sua origem num acontecimento fora de nós, que não tem nada a ver conosco, no sentido do seu surgimento, mas a sua manifestação mais intensa ocorre no contexto do nosso interior. Percebem? Não é só uns sintomas físicos, mas o que vai revelar é o que está no nosso interior. O Covid-19 veio para mostrar o nosso homem interior. Os irmãos percebem o que eu estou a dizer? O Covid-19 veio para mostrar o nosso homem interior. E o título que eu coloquei na mensagem de hoje é A Lei Mais Poderosa. A Lei Mais Poderosa. Obrigada, Andresa, porque na última frase que falaste no tempo do louvor foi mesmo a confirmação da mensagem de hoje. Dizeste, Senhor, ajuda-nos a ser guiados pelo Teu Espírito Santo para que possamos obedecer a Tua palavra. Foi isso ou não foi, Andresa? Senhor, o Espírito Santo move, não é? Move-se. Então, irmãos, a lei mais poderosa. O texto base se encontra em Romanos 8:2. Podem abrir e vamos ler. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler de novo para aqueles que ainda estão a procurar. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nesta manhã, eu queria falar, com a base neste versículo, em como existe uma lei mais poderosa e que essa é a nossa esperança. Há esperança em uma lei mais poderosa. A lei do Espírito de vida. Essa é a lei mais poderosa. Vamos começar a explicar um pouco melhor isto, abrindo em outro texto que se encontra em 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ou seja, o homem espiritual, e quando nós estamos aqui a falar de homem, é homem e mulher, não tem a ver só com o gênero masculino, o homem espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a
carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Nesta passagem, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. 3 tipos de homens. Os irmãos repararam? Vimos 3 tipos. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. 3 tipos de pessoas que o apóstolo Paulo estava a falar. E reparem, esta carta foi escrita aos crentes da igreja de Corinto. Crentes. O apóstolo Paulo tinha como finalidade 2 motivos principais quando escreveu esta carta, ou pelo menos assim se pensa. O primeiro era tratar de problemas sérios, pecados que os coríntios não levavam muito a sério e toleravam dentro da igreja. E o segundo era aconselhar, doutrinar sobre vários assuntos de conduta, pureza, tanto individual como de congregação. Okay? Este era o alvo do apóstolo Paulo. Então, esta epístola trata dos problemas que uma igreja experimenta quando os seus membros continuam, alguns, não é? O que o apóstolo Paulo estava a dizer, carnais. E reparem que a igreja em Corinto era uma igreja rica em dons. Nós vamos isso também ver nas cartas, rica em dons. Não é? Deus tinha derramado dons tremendos naquela igreja. Então, ele estava a falar por causa deste tipo de problemas. E antes de nós entrarmos a falar deste tipo, 3 tipos de pessoas, nós precisamos perceber algo que é uma questão prévia mesmo. Quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a necessidade de um Salvador e de nos consagrarmos a Deus em santidade, dá-se um novo nascimento. João 1,12 diz isto, não é? Aqueles que crerem no nome de Jesus, eles são tornados filhos de Deus. João 3,3 nos fala disso também, do novo nascimento. Passamos a ser filhos de Deus. Ok, então vamos ver o que acontece quando este evento se dá na nossa vida e vamos ver o que não acontece. Ok? Então, o que aconteceu quando nós nascemos de novo? A primeira coisa que acontece, irmãos, é que Deus nos dá um novo coração e um novo Espírito que vai começar a habitar em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a fazer morada dentro do nosso ser. Os irmãos sabem que nós somos compostos de alma, espírito e corpo. A nossa dimensão espiritual, ela acolhe ou recebe a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. Esse novo coração está direcionado para Deus. Em vez de estar fixado no nosso ego, no que nós queremos ou no pecado, ok? Então, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos vai convencer, porque o Espírito Santo vem para convencer de pecado, justiça e de juízo, e ele nos convence e reconhecemos que estamos a agir mal. E se nós conseguirmos perceber esse aviso do Espírito Santo, é sinal de que somos salvos. Amém, irmãos? É sinal de que somos salvos. Se queres saber se o Espírito Santo mora em ti, examina isso agora na tua vida. Quando pecas, quando falhas, vem uma tristeza provocada pelo Espírito Santo para arrependimento. O Espírito Santo nos diz, ops, acende uma luz vermelha e te diz, acabaste de falhar. Se tu sentes isso na tua vida, é porque o Espírito Santo mora dentro de ti. E Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Então, Deus nos dá esse novo coração e o novo Espírito, o Espírito Santo, vem habitar dentro de nós.
A segunda coisa é que o nosso espírito é ressuscitado para um relacionamento com Deus e passamos a viver uma vida em Cristo. A palavra de Deus nos diz que nós antes estávamos mortos em delitos e pecados. O nosso espírito estava morto para Deus. Poderia ter tido experiências espirituais, não estou a dizer que não. Pode ter sido. Mas com Deus não havia um relacionamento. Estava morto para esse relacionamento. O Espírito Santo vem à nossa dimensão espiritual, ressuscita o espírito que estava morto e nos coloca em um relacionamento com Deus. E o Espírito Santo testifica e nos diz ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E começamos mesmo a acreditar nisso, porque o Espírito Santo nos traz essa convicção. Não vem de fora, é o Espírito Santo que vem e o faz, porque ressuscita o nosso espírito. Quando Adão e Eva falharam no Éden, a primeira coisa que aconteceu é que houve um corte no relacionamento com Deus. O espírito deles, esse relacionamento com Deus, o espírito deles já não tinha. Mas quando Jesus veio, nos entregou a possibilidade de que o nosso espírito fosse ressuscitado. Então, o nosso espírito foi ressuscitado. Terceiro, por outro lado, nós passamos a ter uma nova maneira de ver a vida e começamos a colocar a Jesus como a nossa autoridade de ensino, o nosso mestre. Jesus passa a ser o nosso mestre. Começamos a aprender com Ele, começamos a aprender dele. Começamos a ver a sua palavra, os seus ensinamentos, porque Ele começa a ser o nosso mestre. Portanto, outro sinal de que realmente tu és nascido de novo é que tu começas a ter fome da palavra de Deus. Ainda esta semana, eu estava a discipular alguém e estávamos a dizer isto. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que faz é o quê? Chora para pedir comida. Eu me lembro disso, dos meus 3 filhos. Estava bem consciente, não é? Do último, então, eu lembro perfeitamente que estava na Marquesa à espera de vê-lo outra vez, porque tinham levado para fazer as suas, para ver se estava tudo bem, aquela coisa toda. E eu ouvia, não é? É incrível como uma mãe com tantos miúdos a chorar, mas conheces o teu. Não sei como, porque acabas de conhecer, mas a gente conhece que estava ali. Ele está a chorar, ele está a chorar. E quando o trouxeram para mim, ele chorava que nem um descozido, porque queria comer. É verdade, Paulo? E ele foi colocado assim, a meu lado, e de repente começou a comer como se não houvesse mundo já. Não é? Como se não... Ele precisava de comer. Era um instinto, não é? Para se alimentar. O bebê espiritual é a mesma coisa, irmão. Se tu queres saber se nasceste novo, um dos sintomas é que tu necessitas comer. Tu começas a sentir fome da palavra de Deus. Esse é um sintoma. Porque um bebê não vai ficar calado, a não ser que tenha mesmo uma doença muito grave. Um bebê, quando nasce, berra mesmo, porque quer comer. E se não lhe dás com o biberão na boca ou com o peito, as mães todas que estão aqui, é caso sério, não é? Pronto. Então, quando é um bebê saudável, é um bebê que acabou de nascer, é saudável, ele vai chorar por comida, ele vai querer comer. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, nós passamos a ter Jesus como mestre e começamos a querer que Ele nos alimente da sua palavra, para que nós possamos crescer. Um bebê cresce porque é alimentado e bem alimentado, não é? De uma maneira equilibrada. Então, aconteceu isto. Deus nos deu um novo coração, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, o Espírito Santo ressuscita o nosso espírito e começamos a ter um relacionamento e passamos a ter uma maneira de ver a vida diferente, com Jesus sendo o nosso mestre. Agora, o que não aconteceu? E agora vem a parte das más notícias. O que não aconteceu? A primeira coisa é que o nosso corpo não mudou. Ok? O nosso corpo não mudou. E a nossa carne também não foi eliminada. E agora vamos ver o que é carne, não é? Ela está bem vivinha. Como diriam alguns, vivinha da Silva. Mais do que aquilo que nós gostaríamos. Mas a nossa carne está ali. O que significa carne? Refere-se não só aos nossos corpos físicos, como também aos instintos e aos desejos que a nossa carne tem.
E isso está vivo, irmãos. Está ali. É a nossa carne. Uma definição mais clara seria o desejo de fazer o que é natural para um ser humano caído. Ou seja, alguém que não tem o Espírito de Deus nele. Ou seja, a nossa carne está ali vivinha e quer fazer o que faria uma pessoa caída, que não conhece o Senhor. Porque a nossa carne é assim, por enquanto. Durante toda a nossa vida, infância, adolescência, juventude, independentemente, vivíamos de Deus. Vivíamos à nossa maneira, sem um relacionamento íntimo com Ele, e aprendemos a reagir de certa forma, de lidar com as coisas de certa maneira, de pensar de maneira determinada. E por vezes até alguém pode dizer, olha Ana, eu não tenho esse problema, sabes por quê? Porque eu nasci nos bancos da escola dominical. Tudo que eu aprendi está certo. Toda a maneira em como eu processei a informação que chegou à minha vida está certa. Cuidado com esta ideia. Cuidado com esta ideia, irmãos. Porque nós não nascemos crentes e filhos de Deus. Isso é mentira. Nós não nascemos crentes nem filhos de Deus porque tenhamos nascido nos bancos da escola dominical. Todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós. E há um dia que é a chave. De facto, nas aulas de batismo, a primeira lição que costumamos dar, eu pergunto à pessoa, quando foi que tu identificaste que nasceste de novo? Alguns ficam assim. Quando foi? Porque o nascimento de novo deve de se dar em algum momento, mesmo que tu não saibas dizer o dia, mas há uma época, um tempo, em que o Espírito Santo fez qualquer coisa em ti de novo. E nasceste de novo. Então, eu até posso concordar com quem pensa assim, que possivelmente até tenhas menos danos causados na tua vida do que alguém que viveu toda a sua vida longe de Deus, ou tendo a Deus como algo externo à sua vida. Mas, irmão, irmã, de certeza que todos temos áreas onde devemos vigiar e crescer no senhorio de Cristo. Todos nós. Tendo nascido nos bancos da escola dominical ou não. Todos nós. Era bom que existisse um botãozinho em que nós apagávamos ou deletávamos todas essas velhas formas de pensar e de agir. A nossa carne, não é? Era bom. Não era? Era bom. Assim tipo clique, sabem? Como no computador, quando vamos, apaga. Desaparece. Quem era incrédulo, porque a sua carne assim aprendeu a ser, bastava apagar a incredulidade, puf! Ei, não. Aquilo devia ser uma coisa zipada mesmo. Aquilo mesmo devia ser pesado, não é? A incredulidade. Tornava-se crente. A carne tornava-se crente. Não é? Há um programa, que não sei se alguns conhecem, outros não, que se chama Grammarly, que dá para corrigir textos em inglês. E às vezes é super útil, porque quando a gente não sabe muito inglês, a gente escreve uma frase em inglês e passa por esse programa e de repente aparece uma série de sugestões e o resultado da frase, eles dão voltas para aqui, para ali, mas sempre fica perfeito. Que bom que nós tivéssemos um Grammarly na nossa carne, nos nossos pensamentos. E até temos, mas vamos ver mais à frente. Quem tinha problemas de identidade apagava os efeitos de tudo que causou esta confusão e aparecia uma natureza masculina ou feminina forte que nem uma rocha. Quem tinha problemas com o álcool instantaneamente deixava de sentir desejo de beber, porque a origem que os levava a fazer isso tinha sido curada, sem percebermos quando é que surgiu e quando é que afetou o nosso sistema de crenças.
mas a fé não seria construída num processo de santificação. Quem era mentiroso, de repente tinha um filtro automático na sua boca, que assim que fosse dizer uma mentira, por causa do medo, ou da verdade, ou sei lá, puf, a boca fechava. Quem tinha os problemas de medo, de repente não se assustava com nada. Que botão, não é? Que botãozinho. Era para anular assim a nossa carne, com tudo que trazemos até Jesus. Só que sabem uma coisa, irmãos, se existisse, e eu poderia dar muitos exemplos, eu escolhi alguns. Se existisse isso, perderíamos a oportunidade fantástica de sermos sarados e restaurados pelo Senhor, porque não faríamos ideia nenhuma da raiz dessas atitudes erradas e de como Jesus pode e quer preencher as nossas necessidades e sarar as nossas almas. Não conheceríamos isso. Não teríamos esse privilégio. Então, para nós sermos sarados, temos de compreender a dimensão do dano que foi causado na nossa vida e as consequências dele e de como Jesus Cristo conquistou a medicina para nos sarar de todos os efeitos de pecado nas nossas vidas. Nós não passaríamos por isso. Para cada uma das nossas feridas e áreas de pecado, irmãos, Jesus tem a cura e a libertação. Para cada uma delas. E o processo de santificação passa por aí. É um processo em que nós vamos analisando todos os efeitos do pecado na nossa vida e tudo aquilo na nossa carne que precisa ser corrigido. Onde começou? Por que começou? E como Jesus vai curar e como Jesus vai libertar. Isso é o processo de santificação. Então, essas formas velhas de pensar, ou seja, a carne, e agir, não vão ser substituídas automaticamente com esse botão que não existe. Se nós olhamos para um irmão, para uma irmã que tem um relacionamento com Deus consistente e que é livre dos efeitos do seu passado, tu vais estar a olhar, e eu também, para alguém que trilhou caminhos de cura e que mergulha constantemente na palavra que liberta. É assim um cristão consistente. Mas paga um preço. E coloca a sua vida como sacrifício vivo a cada dia diante do Senhor. O mesmo Paulo disse, e eu não acredito que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Paulo nos diz em Romanos 8, 5, 15, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivireis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adopção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Reparem na primeira parte, viver na carne ou no espírito tem a ver com o que pensamos. Então, esta primeira má notícia é que a nossa carne faz parte da batalha que vai acontecer na nossa mente.
e tem pensamentos que vêm de dentro de nós e que são contrários a Deus e a sua palavra e que se tornam a nossa maneira de pensar e de agir depois. Então, quando nós chegamos a Deus, nascemos de novo, sim, mas nós trazemos a nossa vida diante dele com tudo. Com fracassos, com vitórias, com fraquezas, com pontos fortes. E acredita que podemos estar em cacos. Ou até pode estar mais ou menos organizada. Porque tu e eu podemos começar de um degrau assim mais alto do que o outro que está ao nosso lado. Podemos começar com menos coisas para reparar ou para restaurar, mas isso não faz desaparecer todos os degraus que estão à tua frente. Perceberam, irmãos? Santificação é uma caminhada de degraus. Quando tu chegas ao Senhor, até podes ter menos danos do que outra pessoa que está ao teu lado. Mas isso não tira os degraus que tu tens à frente. Perceberam? Ela até pode estar num degrau mais baixinho, porque ainda tem muita coisa para tirar na sua vida. Mas e os que estão à tua frente? O termo de comparação não é a pessoa que ainda lhe faltam muitos degraus para chegar onde tu estás. O termo de comparação é a estatura do varão perfeito que é Cristo, que está em cima da escada. E são os degraus todos que todos nós temos que subir. Então, o que nos coloca a todos em pé de igualdade é a nossa obediência a Deus, independentemente do degrau de santificação em que estamos. Ok, então, se a carne está ali, está viva, com os desejos, com todos os danos causados, com os pensamentos errados que trazemos, nós temos de nos treinar a nós próprios a pensar da forma que está de acordo com a verdade das Escrituras, em vez de com a maneira antiga de pensar. Renovar a nossa mente. É o que Paulo chama em Romanos 12:2, não é? E consiste basicamente em identificar a tua maneira de pensar errada, assumir que pensas errados, sem culpar a ninguém, só assumindo tu a tua responsabilidade. Independentemente de que a tua ideia tenha sido resultado do pecado de outro na tua vida. Tu tens que assumir a tua responsabilidade. Substituir com as novas maneiras de pensar de Deus, que nos revela a sua palavra, a verdade. Então a carne continua igual. Vou dar outra segunda má notícia. Ui, irmã Ana Maria hoje só dá mais notícias. Não, porque o título da mensagem era A Lei Mais Poderosa. Vamos chegar lá. Então, o segundo é, o pecado ainda não morreu. Ora, bolas. Que chatice, não é? O pecado ainda não morreu. Então, como é que eu posso derrotar o pecado? Como é que eu posso derrotar a tendência pecaminosa em mim? Vou te dar outra notícia má. Não podes. Eu não posso. Mas vou te dar uma boa notícia. É que Jesus derrotou por nós. Amém? Amém? Então, ele foi submetido a todo tipo de tentação e nunca pecou. Mostrou-nos como alguém que anda no Espírito consegue vencer o pecado. Se hoje nós vencemos o pecado, irmãos, é porque Cristo venceu, derrotou para nós. Perceberam, irmãos? É por isso. Por nós próprios não podemos. Só porque Jesus o fez por nós. Então, a chave para a liberdade está em conhecermos a verdade sobre o pecado. Ele não está morto, mas continua a tentar seduzir-nos todos os dias. Todos os dias. E cada vez mais forte, irmãos. Então, com as redes sociais, com todo tipo de estímulo que temos, ele nos continua a seduzir todos os dias. E tu sabes, irmão, o que ele usa para te seduzir? Ele coloca diante de ti, atenção ao que vou dizer, irmãos, modos, maneiras alternativas de preencher as tuas e as minhas necessidades básicas. Alternativas.
falsas. Agora, tu pode dizer, mas eu tenho essa necessidade. Claro que sim. Foi Deus que colocou legitimamente dentro de ti. Olha, tu tens 3 necessidades básicas e eu também. Uma é obter significado. Para que estou aqui? Outra é obter segurança. Sentirmos-nos seguros. E a outra é obter aceitação. E eu gosto de ser amada. E eu gosto de ser aceite. 3 necessidades básicas. Obter significado, obter segurança e obter aceitação. São necessidades que Deus colocou no homem. Mas Deus também nos deu a maneira certa de as preencher. Jesus Cristo tem a maneira perfeita de preencher as nossas necessidades, para nos dar significado nesta vida, para nos sentirmos seguros nele e para nos sentirmos aceites e amados por ele. De tal maneira de que se alguém te diz que esta vida não tem significado, tu podes dizer, sim, eu estou aqui com um propósito. Porque Deus me criou com um propósito. E o meu propósito principal é trazer glória ao seu nome. O meu propósito principal em tudo aquilo que eu for, aquilo que eu dizer, aquilo que eu agir, é que as pessoas olhem para mim e digam glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é a verdade. Se alguém me diz, não, eu sinto-me seguro, não me sinto inseguro. Agora, estamos a viver numa situação que muita gente se sente insegura. E temos uma necessidade de nos sentirmos seguros. Qual é a nossa segurança? Jesus! Jesus é aquele que preenche essa segurança. É claro que nós temos que usar isto, evidentemente. Né? Não devia de guardá-la aqui, mas pronto. Nós temos que usar isto, é verdade, não estou a dizer que não. Mas a nossa última segurança está onde? Aonde? Deus é quem preenche essa tua necessidade. Tu necessitas sentir-te seguro, é Deus que vai preencher. Corre para Ele. Aceitação, a mesma coisa. Há pessoas que não me aceitam, que não me amam. Deus te ama. É tudo o que tu precisas. Deus te aceita. É tudo o que tu precisas. Satanás, através do mundo, oferece-nos todas as maneiras pecaminosas de preencher essas tuas e minhas necessidades. Maneiras falsas que só Jesus pode preencher de verdade. Não sabes quem és e para que estás aqui? Pergunta a Jesus. Não te sentes seguro? Fala disso com Jesus. Não te sentes aceite? Fala disso com Jesus. Ora sobre isso. Irmão, por que temos tanta resistência a orar? Muitas vezes eu pergunto-me isto. É tremendo. A nossa carne tem uma resistência tão grande a orar. Sou a única, irmãos? Por que nós fazemos de tudo menos ir a orar? Por que só vamos a orar quando já estamos de rastros e não tenho mais nada que fazer? Por que eu já tentei solucionar tudo e só vou à oração porque pronto, é o que me resta? Por que não é a nossa primeira alternativa? Por que temos tanta resistência a orar quando na oração nós encontramos todas as nossas necessidades cobertas, irmãos? Se quando nós tivéssemos a falta de significado, dizemos, Senhor, eu não estou aqui a fazer nada, eu não sei o que estou aqui a fazer, eu não tenho sentido na vida, nem sequer sei o que é que eu vou fazer no futuro, jovens, o que é que eu vou fazer no futuro, agora vou terminar o secundário, não tenho planos. Ora, fala disso ao Senhor. Por que te sentes inseguro? Eu não sei, porque isso está um pouco da coisa. Ora, o Senhor te vai dizer quem tu és em Cristo. Através da oração. Mas a oração não é um telegrama, e saio a correr. Fica lá, espera que Deus te fale. Deus fala. Porque a oração é um diálogo, irmãos.
Nós estávamos há pouco tempo a dizer isto aos jovens. Quantas vezes o salmista começa um salmo feito cacos, com todas estas necessidades mostradas. Se sentia inseguro, se sentia que não era aceite, se sentia que não tinha significado no mundo. E quando tu vês o fim do salmo, porque o salmo é uma oração, já está a dizer, mas tu és a minha fortaleza, mas tu te vais levantar, mas tu me das propósito, mas tu. A oração faz com que nós deixemos de olhar para nós e olhamos para Ele. Ele é a fonte para as nossas necessidades. Então, e agora o que muda? Antes o pecado era o nosso mestre, que nos dizia como preencher essas necessidades. Mas agora Jesus é o nosso mestre. Então, mas será? Então a lei do pecado ainda está viva e é efetiva? A lei do pecado ainda é efetiva? Como posso vencer a lei do pecado? Como posso vencer? Com uma lei mais poderosa. Com uma lei maior. O nosso irmão Steve Goss, ele dá um exemplo tremendo, que é num avião. Como é possível que um avião pesadíssimo, cheio às vezes de, centenas de pessoas, se mantenha no ar, a voar, quando existe a lei da gravidade? Não é? A lei da gravidade é uma lei que dificilmente é contornável, a não ser que exista uma lei superior. As leis da aerodinâmica e o motor do avião vão conseguir fazer o quê? Superar ou vencer a lei da gravidade. Tanto que se o motor se vai embora, não é? Vamos todos lá, nunca pensaram nisso quando estavam no avião. Tantas vezes, não é? Eu às vezes estava sentado, às vezes eu transpirava das mãos e dizia, Senhor, se não fores tu, estamos aqui, estamos feitos, não é? Se não fores tu, né? Porque estamos aqui a desafiar uma lei tremenda, que é a lei da gravidade, Senhor, já viste, o tamanho que nós temos e o longe que estamos do chão. Estamos a desafiar uma lei tremenda. E a lei, o motor podia falhar e a lei da aerodinâmica também iria falhar, não é? Mas nesta questão, irmãos, a lei do Espírito de vida, como nós lemos no princípio, ela é superior à lei do pecado. Ela é mais poderosa que a lei do pecado. Com o Espírito Santo em nós, temos uma lei a viver dentro, que é a lei do Espírito. Romanos 8:2, nós lemos no início e volto a ler. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esta lei que agora está a funcionar em mim é muito maior do que a lei do pecado. Não queres agradecer ao Senhor por isso, nesta manhã? Não queres louvar ao Senhor por isso, nesta manhã? A lei do Espírito de vida em ti e em mim é maior do que a lei do pecado, do que a tendência pecaminosa da nossa carne. Qual vai ser a nossa escolha? A que lei nós vamos submeter? Conforme a lei a qual escolhamos nos submeter, vamos ter consequências nas nossas vidas. Reparem, então Ana está a dizer que apesar de já não pensarmos ou reagirmos de acordo com a carne, até podemos escolher que sim. Podemos escolher que sim. Temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que fazer. Deus não fez de nós robots nem fantoches, irmãos. Nós temos o livre-arbítrio. Foi um dos maiores presentes que Deus nos deu. Escolher. E segundo, apesar do pecado já não ter poder sobre nós, podemos escolher ceder. Podemos escolher. Por isso que o apóstolo Paulo também diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, não é? Agora, voltando ao nosso texto inicial de hoje, vejamos os 3 tipos de pessoas. Agora já estamos em condições de perceber isto, irmãos. Por quê? Porque já percebemos o que aconteceu e o que não aconteceu. E percebemos que existe uma lei poderosa, mais poderosa.
Então, nós temos, voltando ao texto inicial, de 1 Coríntios 2, 14, diz que está a pessoa natural. Vamos ver os 3 tipos de pessoas. Pessoa natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Efésios 2, 1, 3 nos diz: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Então, quem é um homem natural? O homem natural é alguém que não tem o Espírito Santo dentro dele, porque não nasceu de novo. Alguém que não tem a lei do Espírito nele, alguém que não tem a lei mais poderosa nele. Então, esta pessoa está fisicamente viva, mas espiritualmente morta. Separada de Deus, a viver independentemente de Deus, vive segundo a sua carne, os seus desejos, e as suas ações e escolhas são impostas pela carne. Pela carne. E Gálatas 5, 19 e 21 nos fala de como são este tipo de desejos, o que vai dar. Que nós trazemos quando viemos a Jesus. Trazemos malas com isso, irmãos. Malas com isso. E essas malas não ficam nas águas do batismo. Essas malas não ficam nas águas do batismo. As águas do batismo significa, e eu vou começar a desfazer as malas e a me livrar disto tudo. Percebem? Ninguém disse um amém. Porque eu penso que todos vocês, quando foram batizados, deixaram toda a carne lá embaixo, com certeza. Quando nós fomos batizados, nós dizemos, quero morrer para essa carne. Mas ainda não morri. Perceberam o que eu quero dizer? Há um processo que se inicia com o batismo. Então, este homem natural vem com esta mala que diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizes, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora podes perguntar, Ana, eu conheço pessoas que são homens naturais, perceberam? Homens naturais, que não são nascidos de novo, que não têm a lei do Espírito neles, sem Deus, e que aparentemente são felizes. A vida lhes corre muito bem. A pessoa natural sem Deus não significa que necessariamente vai se sentir ela infeliz. Cuidado. Porque nós não podemos ir para uma pessoa que não conhece e dizer, tu te sentes infeliz, não é? A pessoa diz, não. Eu não me sinto infeliz. Porque pode ter desenvolvido maneiras mais ou menos eficazes de se sentir bem com ela própria. Mas sabem, irmãos, a longo prazo, essas coisas com que tentou preencher as suas necessidades básicas, como não tem base espiritual, não vai conseguir lidar com as pressões da vida. Vai ter que arranjar um escape. E em último análise, a não ser que se entregue a Jesus, vai vir a descobrir que um dia não tem direito a entrar no reino dos céus. O direito que foi ganho por Jesus Cristo. Ok? O homem natural. Vamos ao homem espiritual, 1 Coríntios 2,15, que diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Discernir é saber escolher o que é correto e fazer. Isso é discernimento, irmãos. Ter discernimento é ter várias opções, saber escolher o que está correto e fazer. Isso é ter discernimento. Então, o homem, a pessoa espiritual, sabe fazer isto.
Isto é o estado normal para um cristão, filho de Deus, nascido de novo. Isto é o estado normal. Foi transformado pela fé em Cristo. O Espírito Santo agora está unido ao seu Espírito, habita lá. Percebem? A lei do Espírito está lá dentro instalada, ela é mais poderosa. Ele recebeu perdão, aceitação para fazer parte da família de Deus, compreensão do seu valor em Cristo, recebe a influência do Espírito Santo em vez da carne, uma influência mais poderosa, está a renovar a mente, estudando a palavra, substituindo os padrões velhos de pensamento com a verdade. As suas emoções estão marcadas pela paz e alegria, em vez da ansiedade e agitação. Não estou a dizer que não tenhamos momentos mais difíceis, cuidado. Mas a maioria do tempo, nós estamos com paz e alegres. Essas são as emoções do homem espiritual, a maior parte do tempo. Ele escolhe caminhar sobre a lei do Espírito e mais, irmãos, demonstra o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 nos fala: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Porque crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, o homem espiritual ainda tem a carne, claro que sim, mas a crucifica diariamente à medida que agora está morto para o pecado. Decidiu não mais a lei do pecado, se ensenhorear de ele. Lembrem-se do que Jesus disse: quem quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, a cruz não é esse problema grande que tu tens na tua vida. Porque nós temos esse pensamento muitas vezes. Ai, que cruz que eu tenho. Não é? Às vezes temos um problema e a pessoa diz: ai, que cruz que tu tens, filha. Tua cruz é maior do que a minha. Não é? É verdade ou não? A cruz serve para sacrificar. E o que nós temos que sacrificar na cruz todos os dias, após Jesus, é levar a cruz para matar os desejos da nossa carne. Não tem a ver com um problema, irmãos. Percebem? Jesus disse: tu me queres seguir? Pega na tua cruz, se faz favor, e vai matando a carne. Vai sacrificando a carne. Porque eu fiz por ti, tu podes fazer. Porque a lei que eu coloquei dentro de ti agora, que é a lei do Espírito de vida, ela te permite sacrificar isso. Este é o modelo de maturidade cristã que nós devemos desejar, o homem espiritual. E tu podes dizer: ai, Ana, isso é muito difícil. Isso não é para mim. É só para alguns. É só para os pastores que vão lá acima falar. Mentira. Ouve isto, irmãos. 2 de Pedro 1:3. Abre, se faz favor, a tua Bíblia. 2 de Pedro 1:3. E se tu não tens esse texto sublinhado, sublinha. E se não tens lápis, sublinha quando chega a casa. Deus disse-nos que Ele já nos deu tudo o que precisamos para alcançar. E eu vou ler numa versão muito clarinha, que se chama versão transformadora. Deus, com o seu divino poder, nos concede o que, irmãos? Tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E agora, eu vou ler outra versão, ainda mais clarinha. E aí, eu peço que vocês deixem de olhar para a Bíblia e ouçam esta versão, irmãos. Tudo o que precisamos para viver e servir a Deus nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade.
por intermédio dessa sua glória e bondade, Ele nos tem dado aquelas grandes e preciosas bênçãos que Ele mesmo nos prometeu, para que por elas vocês se tornem participantes da sua natureza divina. Assim, podemos escapar daquela ruína que existe no mundo por causa dos maus desejos dos homens. Por isso mesmo, esforcem-se para associar a bondade com a fé que vocês têm, com a bondade associem o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a paciência, com a paciência a devoção a Deus, com a devoção a Deus a fraternidade e com a fraternidade o amor. Pois se vocês tiverem estas qualidades e deixarem que elas se desenvolvam, isso fará com que sejam úteis e produtivos, chegando a ter um conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não possui essas qualidades é cego, vendo só o que está por perto. Ele se esqueceu de que foi purificado dos pecados que cometeu no passado. Deus nos deu tudo o que precisamos. Tudo. Ele colocou a lei do Espírito de vida, que é superior à lei do pecado. Agora passemos à terceira pessoa, a carnal. A pessoa carnal, em 1 Coríntios 3:3, Paulo diz aos irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas são carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíais, nem tampouco ainda podeis. Esta pessoa carnal, irmãos, é um cristão que se tornou espiritualmente vivo. É um nascido de novo. É sério, irmã? Sério. Então o apóstolo Paulo estava a falar com as pessoas da igreja. É um crente. O homem carnal é um crente, nascido de novo. Mas em vez de escolher seguir os impulsos do Espírito Santo, a lei do Espírito, que é superior, que é mais poderosa, segue os impulsos da carne. Ou seja, ele é livre de caminhar de acordo com o Espírito, mas escolhe não fazer isso. Deliberadamente ou porque está enganado. Ou porque simplesmente não compreende quem ele é agora, de verdade. Que nasceu de novo. Ele não percebeu que está livre da lei do pecado. E continua amarrado a deixar-se levar. Então a sua vida diária é a seguinte, irmãos. Imita a pessoa natural mais do que a espiritual. Ok? Está ali. E mais vezes é natural do que espiritual. A mente está ocupada com pensamentos errados. Sente imensas emoções negativas. O corpo mostra sinais de estresse e vive em oposição à sua identidade em Cristo e está atormentado por sentimentos de inferioridade, de insegurança, de culpa, de preocupação e de dúvida. Irmãos, isto cansa. Uma pessoa que vive assim é cansativo porque está em luta contra a sua própria identidade. Está em oposição. Jesus já está a dizer, tu podes vencer e ele escolhe não vencer. É cansativo, irmãos. A sua tendência é ficar preso em certos pecados e é uma luta que o leva ao cansaço extremo. O Espírito está ligado ao Espírito Santo, o seu interior deleita-se na lei de Deus, quer seguir mesmo a vontade de Deus, mas falha vez após vez o mesmo pecado numa sequência, ciclo sem fim. No fim, se sente completamente desesperado e conclui que nunca vai sair disto. Esta pessoa não vai conseguir realizar muito de valor eterno nesse estado. E eu quero realizar coisas de valor eterno, irmãos. Tu queres realizar coisas de valor eterno? O carnal não consegue. Está ali, rum, 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 rum. Entendem o que quero dizer? Não conseguem. Tem tudo para vencer, mas não consegue. E o apóstolo Paulo estava a falar a estas pessoas também. Estava a dizer,
E eu vos quero falar como adultos espirituais. Eu vos quero dar palavra mais forte. Eu vos quero dar carne vianda, não é? Como dizem algumas versões. Mas vocês só querem leitinho. Não crescem. Então, que triste será quando este homem carnal que nós vemos aqui vai chegar à presença de Deus. Nós estudamos há pouco tempo o Tribunal de Cristo, irmãos, na ETAD, certo? Tribunal de Cristo vai ter que dar contas do que fez com a sua vida e não vai conseguir apresentar nada de valor eterno. É salvo? Eu não estou a dizer que não seja. Mas será que dá contas do que fez com a sua vida? Então, como fazer para estas pessoas? Não é uma questão de virmos e fazermos aqui uma oração mais poderosa, não, ou de uma coisa, de uma fórmula, entendem? Não tem a ver com isso. Tem a ver com a pessoa, ela precisa de fazer algo, ela precisa de aprender a usar o que já tem, que Deus lhe deu, para lidar com as barreiras que se levantam contra o seu crescimento. Irmãos, vocês se lembram da parábola do filho pródigo? É que sabe uma coisa, é que na parábola muitas vezes só se prega do filho que se foi embora. Mas e o filho que estava na casa? Aquele que estava dentro da casa do pai, mas que não usufruía de nada do que tinha, quase. O pai lhe chegou a dizer, por que estás assim? Pois, este veio agora, esteve cá fora, tu lhe fazes uma festa, mandas matar os animais, fazes um banquete, e eu, que estou aqui sempre, que nunca me fui embora, que eu não malgastei o teu dinheiro. E o pai disse, tudo que eu tenho é teu. Tu podias ter usufruído de tudo isso. Quem é que te disse que tu não podias chamar os teus amigos, matar um borrego e fazer uma grande festa? Tu é que escolheste não usufruir. O homem carnal é assim. E muitas vezes só falamos daquele que se foi embora. E o que estava dentro? Estava igualmente perdido, irmãos. Perceberam? Não estava a usufruir. O homem carnal não usufrui da lei da liberdade do espírito de vida. Não usufrui. Então, existem algumas barreiras que podem estar a impedir essa mudança na vida do carnal. Barreiras como ignorância, porque não conhece a palavra, preso em algum pensamento falso, por vezes, irmãos, em conflitos pessoais e espirituais do seu passado, que não foram resolvidos. Mas nesta manhã, nós queremos escolher andar no Espírito. Andar debaixo da lei mais poderosa, que é a lei do Espírito de vida. Escolher diariamente não viver segundo os impulsos da carne, mas segundo os desejos do Espírito Santo. Como é que é a nossa vida cotidiana? Quantas vezes paramos uns instantes para falar com Deus? Onde investes o teu tempo? Ou pouco que ainda te sobra? Como tomas decisões? Quais são os teus hobbies? Que música ouves? Que programas ou canais ou redes sociais segues? De que alimentas o teu espírito? Gálatas 5,16 nos diz, digo porém o seguinte, viva no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viva no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Agora, Ana, o que é andar no espírito? Eu estou concluindo, está bem, irmãos? Estou mesmo sério concluindo. O que é andar no espírito? E eu vou dizer o que não é andar no espírito. Andar no espírito não é uma experiência emocional ou mística. Não é apenas um bom sentimento. Não é. Não é. Irmãos, é verdade que por vezes o Espírito Santo vem sobre nós e sentimos uma alegria imensa e muito mais do que isso. Mas reparem, se nós colocamos a base da nossa vida
só em emoções e em sentir coisas boas, vamos estar continuamente à procura da chave para nos sentirmos melhor e vamos estar continuamente a procurar Deus para termos novas experiências. E isto, deixem-me dizer uma coisa, irmãos, é um risco muito grande que nós corremos no movimento pentecostal. Porque muitas vezes damos uma ênfase excessiva às emoções. Até nas nossas reuniões. Se há muito choro, uau, é a presença de Deus. Se há muito salto, se há muita manifestação, é a presença. Não estou a dizer que não seja, cuidado, irmãos. Eu estou a dizer que nós não nos podemos pensar que andar no Espírito é estar sempre na emoção. Não é, nós somos emotivos. E o Espírito Santo mexe conosco. E nós vamos manifestar emoções, é claro. Mas isso não é andar no Espírito. Porque quando eu sair por aquela porta e acabaram as emoções, deixo de andar no Espírito. Reparem, irmãos, andar no Espírito não é só sentimentos. Na verdade, o que Deus quer é que saibamos o que Ele já fez e viver de acordo com isso. Os jovens são muito puxados para isso na atualidade. Sente, sente isso, sente. Se não sentes, não vale. Se não sentes, se não te mexes, se não dá aquele arrepio nas espinhas, se não é Deus, não é a presença de Deus. Irmãos, onde é que está isso escrito? Andar no Espírito não é estar constantemente a sentir. Andar no Espírito é, se sentires, te manteres firme em Deus. Percebes? Sem sentires nada, zero, é manter-te firme. Isso é andar no Espírito, irmãos. Agora, que gostamos de sentir, todos nós gostamos, irmãos. Não é? E eu, pessoalmente, sou muito emotiva também. E eu não tenho problema com isso. Agora, a minha fé e o andar no Espírito não pode ser só isso. Não tem a ver só com isso. Lembre, Jesus no Getsemane, isto é algo que tem vindo na minha vida nas últimas semanas, nos últimos meses, tremendamente. Jesus no Getsemane, o que é que ele estava a sentir? Coisas boas? Não. Mas estava a andar no Espírito. Jesus, no meio daquela situação horrível, que até sangue transpirou, ele estava no centro da vontade de Deus. E não eram coisas boas que estavam a sentir. Andar no Espírito nos vai levar muitas vezes a sentir-nos mal. Porque a obediência a Deus, o matar o desejo da carne, nos traz sentimentos bons. Oh, irmãos, mas temos uma liberdade tremenda. Uma liberdade em Cristo. A presença de Deus sobre a nossa vida. O que também não é andar no Espírito? É libertinagem. Como agora estou no Espírito, posso fazer tudo. Tenho liberdade, o Senhor me libertou, posso fazer tudo o que eu quero. Não é? Pronto, isso é andar no Espírito. Oh, irmão, alegra essa cara, vamos fazer isso. É uma libertinagem de fazer tudo o que me apetece, tudo o que eu quero, porque Jesus me fez livre. Cuidado aí. Isso não é andar no Espírito. Porque esse fazer tudo o que eu quero me pode levar a uma escravidão. O Senhor disse que não nos coloquemos debaixo outra vez do jugo da escravidão do pecado. E tu podes dizer, mas eu não me sinto escravo, eu faço o que eu quero, eu não me sinto escravo. Aí então por que não consegues parar de o fazer? Prova a tirar isso da tua rotina e já vais ver se não estás escravo. Olha, andar no Espírito também não é legalismo. Andar no Espírito também não é termos um conjunto de normas a cumprir e se as cumpro, já estou a andar no Espírito. Isso não é andar no Espírito. Lembra-te que Deus não quer a tua obediência como um frete, mas a tua obediência porque queres lhe obedecer mesmo. Quando na verdade nós o vemos como Ele é e vemos que por detrás de cada mandamento, irmãos, por detrás de cada conselho bíblico existe um sistema de proteção para nós. E o grande amor de Deus. Era muito diferente
quando não fôssemos obedecer. Deus me diz para não fazer isto e eu faço porque eu sei que por trás desse não faças há uma proteção para mim, porque Ele me ama. Deus não é um Deus caprichoso que inventou os mandamentos e inventou o não faças isto da Bíblia porque queria ou porque nos quer mal. Muito pelo contrário, detrás de cada mandamento há amor. Há amor de Deus proteger-nos. Então, andar no Espírito é a verdadeira liberdade, é sermos aquilo para o qual fomos desenhados por Deus. Sermos liderados por Jesus, andar ao ritmo de Deus na direção certa. E eu vou terminar com uma ilustração que Jesus fez acerca do que é caminhar com Ele. E que se encontra em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos ofereceu a possibilidade de sair do jugo do pecado e entrar em jugo com Ele. O que é um jugo? Eu trouxe uma foto nesta manhã para aqueles que não conhecem. Eu gostava que vocês o colocassem. O que é isto? O jugo é... Jesus nos está a oferecer o seu jugo. O jugo é uma peça de madeira. Todos conhecem o que é um jugo? Todos conhecem onde eram colocados 2 bois, mais ou menos do mesmo tamanho. Eles eram colocados debaixo daquela peça, vem? Cada cabecinha do boi entrava por ali. E eles juntos iam para arar, não é? Para cumprir uma missão, para fazer um propósito. Então, o jugo também, na Bíblia, é um símbolo de sujeição. É um símbolo de uma influência que tem associado um compromisso. É deixar o jugo do pecado, da lei do pecado, e nos colocarmos no jugo da lei do Espírito com Jesus e caminharmos lado a lado com Ele. Antes, o jugo da lei do pecado provocava cansaço para a nossa alma, mas o jugo da lei do Espírito com Jesus nos guia, nos orienta e diz que é leve, que é suave, que não é pesado. Para os rabinos judeus, tomar o jugo é ir à escola de. Tomar o jugo é ir à escola de. A lei do Espírito de vida nos coloca no jugo com Jesus. Ele é o nosso rabino. Ele é aquele que nos ensina a caminhar. Agora, qual destes homens ou mulher queremos ser? Escolhi esta foto que não tinha nada a ver com este tema, mas achei também tão significativo. Qual é? Qual é a face que tu queres ser? Aquela toda verdinha ali, com o fruto, não é? Ou aquela toda seca? Olha o fruto da tua vida e vais ver se estás a andar em espírito, no Espírito de Deus, ou debaixo do jugo de Jesus ou não. Eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos nesta manhã e mesmo aqueles que nos estão a seguir pela net, eu gostava de deixar este apelo ainda, se puder ser retransmitida a parte deste apelo. Se tu te reconheces que és um homem natural, que não nasceu de novo e que queres ter o Espírito Santo dentro de ti, que queres ser guiado por Deus e ter descanso para a tua alma, submetendo-te a Ele como Salvador e Senhor da tua vida, eu te desafio nesta manhã a que des esse passo, a que passes de um simples homem natural, alguém que não tem Jesus, alguém que não tem Jesus a direcioná-lo, e que passes a ser um homem espiritual,
um homem que tem um relacionamento com Deus, uma mulher que tem um relacionamento com Deus. Eu não sei se há alguém entre nós que não tenha tomado essa decisão. Enquanto estamos todos com os nossos olhos fechados, irmãos. E eu quero desafiar-te a que fiques de pé nesta hora, porque queremos orar por ti. Se tu te consideras esse homem natural, essa mulher natural, que ainda não nasceu de novo, não tem um relacionamento com Deus, tu não tens o Espírito Santo dentro de ti, mas queres nascer de novo, fica de pé. Deus te abençoe e nós vamos orar por ti daqui a bocado. Mas alguém nesta manhã quer nascer de novo para Deus? Minha querida, podes passar aqui à frente. Podes passar aqui à frente, nós vamos orar por ti. E nesta manhã eu também queria desafiar a todos aqueles que reconheceram um padrão, e eu sei que isto é difícil, irmãos, de homem carnal, de mulher carnal, que não suporta a comida forte da palavra do Senhor porque apenas quer o leitinho fácil de digerir, que reconhece que ainda há áreas de derrota na sua vida, que não consegue andar no Espírito, mas que anda na carne, nos desejos da carne, ciclicamente, não consegues sair dali. E tu podes dizer, não sei porque eu não consigo sair desta situação, não sei se é ignorância ou problemas não resolvidos, mas hoje quero te pedir, Espírito Santo, que tu ilumines o meu entendimento, para que eu veja a raiz da minha resistência em colocar-me debaixo do jugo de Jesus e renunciar aos desejos da minha carne.